Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo de conteúdo desta série Como Prometido. Neste vídeo, nós iremos responder à pergunta: como estudar melhor e mais rápido? Para isso, eu vou te ensinar a técnica SQRRR, uma técnica que você já pode começar aplicando agora, exatamente quando você terminar de assistir o vídeo, você já pode começar a aplicar e você verá os resultados que você vai obter com essa técnica. Realmente é algo muito interessante de experimentar. Antes disso, eu gostaria de lhe dizer o porquê eu faço esses vídeos. Muitas pessoas têm me perguntado o porquê de fazer esses vídeos, o porquê de ensinar pessoas a estudar melhor, enfim. Então eu gostaria que você conhecesse um pouco da minha trajetória e o que me levou a estar aqui na frente de uma câmera falando com você que quer aprender a aprender, estudar melhor, ter um melhor aproveitamento, uma melhor memorização. Você que tem medo, talvez, de uma concorrência de um vestibular, uma concorrência de um concurso, eu gostaria de lhe mostrar que isso tudo está muito aqui em nossa cabeça. Que essa coisa de concorrência, ela existe a partir do momento onde nós não estamos preparados para ser aprovados. Quando você é melhor do que o seu concorrente, consequentemente, você aumenta muito as suas chances de ser aprovado. Isso é óbvio, isso é lógico. Mas o que acontece é que muitas pessoas não sabem como aproveitar melhor o seu tempo. Muitas pessoas não sabem como estudar, quais são as técnicas que fazem com que você seja melhor. Se eu pegar, por exemplo, um atleta que corre uns 100 metros nos Jogos Olímpicos, esse atleta, se ele nunca tivesse treinado como colocar o busto, como colocar as pernas, de que forma correr, a técnica de corrida, obviamente ele não teria o mesmo rendimento. Então, se nós somos atletas do ponto de vista intelectual, porque nós estamos concorrendo, ou seja no mercado de trabalho, seja em um concurso, então nós devemos, é claro, nos preparar para ter o melhor rendimento possível daquilo que nós fazemos. E é muito difícil encontrar conteúdos como esses, por exemplo, na escola, na faculdade. Ninguém ensina como assimilar o conteúdo que está sendo passado, ninguém ensina como assimilar o conteúdo que está num livro, num filme. E aqui a ideia é justamente essa: fazer com que você tenha um melhor aproveitamento daquilo que você quer aprender, ok? Então eu já me apresentei no primeiro vídeo, lá no vídeo 0 dessa série, mas eu vou me reapresentar rapidamente e vou lhe contar porque eu estou aqui falando isso com você. Então meu nome é Leonardo Clement, eu sou médico e sou empreendedor também, apaixonado pela área de programação neurolinguística, de coach, trabalho como palestrante motivacional. Já tem alguns anos que eu me dedico ao estudo do comportamento, do desenvolvimento humano, e isso me levou a elaborar algumas técnicas, começar a fazer palestras, cursos, enfim, há alguns anos já para centenas e centenas de alunos que eu pude acompanhar o resultado. Mas eu era aquela criança com dificuldade de aprendizagem. Não foi sempre assim, de poder ensinar esse tipo de técnica. Na realidade, eu nasci no Brasil, mas fui morar na França bem cedo, porque meu pai é francês, enfim. E eu sempre tive o meu irmão, que ele é 3 anos mais velho, e o meu irmão, ele é um excelente aluno, tá? Ele é aquele cara que sempre obteve excelentes resultados. Eu sempre fui um aluno assim, não tão bom quanto ele. E para agravar, com 15 anos, eu saí de casa, fui jogar futebol num clube profissional, na divisão de base do Olympique de Marseille, lá na França, e os estudos ficaram em segundo, terceiro, progressivamente quarto, quinto, sexto plano. Até que eu parei praticamente de estudar, de ler, tentei ainda concluir meu segundo grau de alguma forma, mas eu já tinha perdido completamente a rotina de estudar, porque eu estava me dedicando a uma vida de atleta profissional, então realmente o estudo, naquele momento eu acreditava que para mim não fazia mais sentido. E isso me levou a repetir o meu terceiro ano colegial. Então no ano de 2002
eu estava cursando o terceiro ano colegial lá na França, jogando futebol também ao mesmo tempo, e eu até tentei concluir o meu segundo grau. Lá na França tem uma provona assim no final do ano, como se fosse um Enem, mas de todas as matérias, apenas para concluir o segundo grau. Tem que ser aprovado tirar a média nesse grande exame de uma semana, todas as disciplinas abertas, para a gente poder de fato receber o nosso diploma que conclui o segundo grau e que abre as portas para uma universidade, enfim, uma escola de nível superior. Só que eu repeti naquele ano. E foi justamente o ano que eu havia profissionalizado. Eu estava na divisão de base do Olympique de Marseille desde 2000 e eu me transferi para um outro clube, o Le Mans, onde eu profissionalizei quando eu tinha 17 anos de idade, e realmente os estudos estavam na pior fase da minha vida. Eu cheguei a repetir o terceiro ano e, na realidade, no início eu tomei até a decisão de não mais estudar e só me dedicar ao futebol. E aí um dos bons conselhos que a minha mãe me deu, dentre os muitos bons conselhos que eu já recebi dos meus pais, ela me disse: filho, dá um jeito de concluir o seu segundo grau, tá? Eu sei que não é fácil, eu sei que você tem outra atividade, eu sei que não é sua prioridade, mas tenta fazer de novo esse terceiro ano e conclui. Pelo menos isso para você é um ponto de repartida. Você não sabe se o futebol vai dar certo, você pode ter uma lesão, pode não dar certo, enfim. E depois, se você precisar estudar, você não vai poder porque você não tem o seu segundo grau. E ela já sabia que meu sonho era morar no Brasil, voltar ao Brasil depois de tantos anos na França, e ela me disse, olha, ela tocou na minha dor, né? Disse: se você um dia quiser morar no Brasil e você não puder ser jogador de futebol profissional, é melhor que você tenha o seu segundo grau para poder fazer uma universidade, enfim. E eu ouvi os conselhos da minha mãe e eu voltei para aquele ano de 2003, o terceiro ano colegial, e com muita dificuldade eu consegui ser aprovado lá na média, arrastado, enfim. E graças a Deus aquilo ali pelo menos estava guardado na gaveta, o diploma talvez me serviria. E no ano de 2005 realmente o futebol estava com alguns problemas que não vale a pena entrar em detalhes nesse exato momento, mas eu ainda tinha contrato. Estava, na verdade, num bom momento da carreira, mas alguns problemas de bastidores com clube, contrato, empresário. E eu, com a vontade imensa de voltar ao Brasil, eu decidi no ano de 2005 rescindir o meu contrato, que ainda estava vigente, e voltar ao Brasil para passar um tempo aqui, enfim, conhecer, talvez jogar futebol, fazer alguma coisa. Eu decidi fazer isso com 20 anos e eu voltei. No ano de 2005, voltei para o Brasil. Passei alguns meses ainda pensando no que eu faria, treinando ainda, não poderia assinar com nenhum clube porque os meus direitos estavam lá naquele meu clube na França. E enquanto isso eu fiz um cursinho pré-vestibular, que era um cursinho público, onde eu comecei a reaprender o português, comecei a ter contato novamente com essa coisa toda de aprendizagem, de conteúdos, e ali foi nascendo um sonho. E esse sonho que foi nascendo foi o sonho de fazer uma faculdade de medicina, até porque meu irmão mais velho, aquele aluno brilhante, ele estava lá na França já como médico, e na minha família no Brasil tinha alguns médicos também, e isso me motivava, me dava muita vontade de me tornar um médico também. E esse sonho foi crescendo, ao ponto que ele se tornou um objetivo, tá? Então, no momento que esse sonho se tornou um objetivo, nasceu em mim ali uma motivação na qual eu pensei, nossa, agora nada mais me para. E esse foi o momento da virada. Talvez no dia que eu me conscientizei que era aquilo que eu queria, esse foi o meu day one. E é importante você ter em mente que o propósito, aquilo que você quer fazer, vai determinar o quanto você vai aprender. Muitas vezes nós escolhemos carreiras de forma estratégica, pensando na qualidade de vida daquela profissão, porque alguém que você conhece tem uma qualidade de vida legal, ou no salário que aquela profissão vai proporcionar, e muitas vezes isso é um erro, porque você vai ser movido a uma motivação que não é uma motivação verdadeira, uma motivação que tem a ver com o que você de fato ama, lá dentro do seu subconsciente, que a sua alma ama. Então por isso que o primeiro passo é você descobrir de fato o que é a sua vocação. E você precisa olhar para dentro de você, precisa refletir um pouco para encontrar isso. E quando você encontra aquele sonho que se transforma em objetivo, esse é o primeiro passo e dificilmente alguma coisa vai lhe parar.
Você vai encontrar as ferramentas como essas, por exemplo, que são ferramentas que vão facilitar o seu acesso, já que você vai ter motivação para colocá-las em prática. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. No ano de 2006, eu comecei um novo cursinho completamente motivado, aprendendo a cada dia o português, melhorando as notas em redação, aprendendo os exercícios, acertando cada vez mais exercícios no módulo ali de matemática, no módulo de física, no módulo de biologia, e na medida que eu aprendia mais, eu ficava mais feliz. Eu fiz um primeiro vestibular onde eu fiquei em 2000 e pouco, no segundo eu fiquei em 1000 e pouco, mas olha, eu vi que eu passei de 2000 para 1000, ou seja, eu evoluí muito. Depois eu fui para 700 e pouco, enfim, são vestibulares de 6 em 6 meses. Eu terminei o meu primeiro ano de cursinho e fui aprovado em fisioterapia numa universidade pública, onde tinha uma concorrência elevada, porque eram poucas vagas, cerca de 55 candidatos para uma vaga, mas nesse mesmo ano eu não fui aprovado em nenhum dos vestibulares de medicina. Então o que eu mais queria era medicina e eu perdi em todos que eu fiz, mas eu tinha chegado ali na posição de 500 pela primeira vez, estava me aproximando, eram 100 vagas em alguns vestibulares, eu falei, nossa, eu vou conseguir. E eu me matriculei novamente para um segundo ano de cursinho, e nesse segundo ano de cursinho eu continuei melhorando, e aquela felicidade dentro de mim de saber que eu estava me aproximando do objetivo e estudando também como ser mais efetivo e como chegar no próximo nível. Eu cheguei no final do ano de 2007 e eu fui aprovado no meu vestibular de medicina na primeira lista da universidade que eu cursei, e eu me formei em médico no ano de 2013, tá? No ano de 2013, finalzinho do ano, eu me formei como médico. E durante esse período, eu utilizei, obviamente, isso que eu vou ensinar para vocês para fazer toda a minha faculdade de medicina. Porque durante a faculdade de medicina, eu casei, tive filho, fundei empresa, tinha várias outras atividades, enquanto nós temos a obrigação de fazer 400 horas extracurriculares, e alguns colegas chegam lá no 12º semestre desesperados para comprar certificados porque não tem horas. Eu estava ali com mais de 7.000 horas extracurriculares, sendo que a maioria delas foram remuneradas, ou seja, porque eu sabia aproveitar o meu tempo. O tempo que eu precisava estudar as disciplinas da faculdade não era todo o meu tempo. Eu sabia como focar. E todas essas técnicas eu espero ter a oportunidade de passar para você, para que você saiba como aproveitar melhor o seu tempo, como estudar mais em menos tempo, como focar, como eliminar as distrações. Eu vou lhe mostrar, você vai saber no método Aprendizagem 3.0 como o meu mindset foi mudado e o que eu usei para aprender tudo o que eu quis aprender na minha vida. Ok? Então essa é um pouco da minha trajetória, eu digo isso para você se inspirar, para você se identificar com alguma dificuldade que eu também tive e para te mostrar que é possível. E agora, neste vídeo, é hora de eu lhe ensinar a técnica SQRRR, ok? O método que vai fazer com que você revolucione a sua maneira de estudar. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de lhe dizer em relação a essa técnica é que nós costumamos fazer o contrário dela, tá? Então, imagine você que você está de olhos vendados dentro de um helicóptero e alguém lhe deixa na floresta amazônica, onde você olha para o seu redor, só tem árvores. Árvores imensas, imensas, imensas. Você não sabe onde você foi colocado naquela floresta. Porém, a 2 quilômetros pela direita, ao leste, você sai da floresta e já tem campo livre, já tem cidade, já tem, enfim, a salvação. Porém, ao oeste, o outro lado, você vai ter que andar milhares de quilômetros, 2.000 quilômetros, para conseguir encontrar uma saída. Mas como você sabe qual é o lado que você vai, se você chegou de olhos vendados, não tem ninguém para lhe auxiliar? Então, essa situação é a situação que normalmente nós usamos para estudar. Quando você, por exemplo, pega um livro-texto ou um capítulo de algo que está ali para lhe passar conteúdos técnicos, por exemplo, conteúdos de um edital, de um concurso, ou conteúdos de um vestibular, tá? E você começa a fazer uma leitura linear. Você vai, como cego, lendo de forma linear. Abre a primeira página, começa a ler, e você vai ficando numa monotonia, porque a densidade de assuntos importantes que você está lendo é muito baixa. Muitas vezes a sua mente vai se distrair e você vai começar a pensar em outra coisa.
E aí quando você percebe, você leu uma página, mas você não lembra o que você leu. Você tem que retornar essa página e aí você acaba perdendo tempo, você acaba se desmotivando, você acaba cansando e sentindo sono e por isso nós gastamos muito tempo e aprendemos muito pouco, porque nós fazemos um estudo linear. O nosso cérebro, ele não foi feito para aprender de forma linear. O nosso cérebro ele foi feito para aprender em teia. Ele junta as informações que aparentemente são desconexas, cria relações entre elas, conexões, e isso é o segredo de uma boa memorização. É você fazer um estudo dinâmico com aquilo que de fato interessa. Antes de fazer uma leitura linear, você precisa identificar o que há de importante verdadeiramente naquele capítulo ou naquele texto para que você dedique a sua atenção só naquilo que de fato é importante. E existe uma maneira que está aqui dentro dessa técnica de você identificar quais são esses elementos para que você não precise ler tudo, para que você vá direto ao ponto. Então, retornando ao nosso exemplo da Amazônia, o que acontece se você chegar no helicóptero no mesmo lugar, porém de olhos abertos e olhando onde ele vai te deixar? Você simplesmente vai encaminhar em direção ao lado que você vai sair em 2.000 metros, em 2 quilômetros, porque você viu, você fez um sobrevoo. Quando você olhou de cima, você já tinha uma noção do que é que estava acontecendo por ali. Sua ansiedade diminui e você sabe como agir. No estudo nós podemos fazer a mesma coisa. E o que é isso? É o primeiro passo da técnica SQRRR, que nós chamamos de Survey, que significa sobrevoo, tá? Então, isso aqui é o sobrevoo em inglês, ok? Então, essa técnica ela vem do inglês, então eu vou deixar aqui essa palavra em inglês, ok? Então, você primeiro vai fazer um sobrevoo do seu texto. E de que forma você faz um sobrevoo do seu texto? Você vai ler primeiramente o sumário para saber o que vai ser abordado ali, do que é que se trata o assunto. Vai folhear para saber quantas páginas tem. Talvez ler os títulos dos capítulos ou dos parágrafos. Dá uma olhada geral para saber mais ou menos do que é que se trata, para você se situar, saber onde você vai pisar, saber onde começa, onde termina, porque aí você já se prepara para saber em que direção ir. Depois você vai para o segundo ponto. Esse segundo ponto é o question. Que de question. Você vai se questionar, você vai criar expectativas, porque isso vai fazer com que o seu estudo seja um estudo ativo e não um estudo passivo. O que é o estudo passivo? Eu estou aqui sem nenhum tipo de expectativa, simplesmente deixando acontecer, ouvindo para ver o que é que vai acontecer depois. Isso, o nosso cérebro, ele desliga, ele não dá importância a isso. Nosso cérebro ele funciona de forma ativa, ele gosta de ir em busca de respostas. E quando você vai em busca de respostas, você é muito mais efetivo, você é muito mais focado, perde menos tempo e aprende mais rápido. Então, qual é uma maneira excelente de fazer esse segundo passo? O quê? Imagine você que você esteja estudando, por exemplo, matemática, ou física, ou biologia, enfim, alguma matéria, algum módulo que no final tenha perguntas, questões até de provas anteriores, de concursos, de vestibulares. Você pode se guiar pelas questões. Se você lê a primeira pergunta e você sabe responder, você responde. Se você lê a segunda, você não sabe, você vai no texto, olhando para o sumário, aonde está a resposta daquela pergunta, vai ler o assunto dela para aprender o assunto que responde àquela e responde. Você não precisa ler novamente um assunto pelo qual você já sabe a resposta. E quando você faz uma leitura linear, você vai ter que ler aquilo que você já sabe. Às vezes isso até alimenta o nosso ego. Ah, legal, eu já sei, mas é perda de tempo, porque você já sabe. Nós temos que utilizar o nosso tempo de estudo para aprender coisas novas. Então, se você se guia por perguntas, por questões, você vai saber fazer um estudo ativo, uma leitura ativa, buscando extrair do texto aquilo que realmente lhe interessa. Então, o primeiro passo, faça um sobrevoo. O segundo passo, se questione, crie expectativas, seguir por perguntas, caso tenham questões àquele módulo. Depois você vai fazer o terceiro passo. São 3 R's e esse primeiro passo é o passo que nós chamamos de read.
Na verdade, isso aqui, gente, é a primeira leitura. E essa leitura é uma leitura dinâmica, tá? É uma leitura sem compromisso algum. Não é nem uma verdadeira leitura. É uma leitura que é como se você estivesse lendo uma revista, por exemplo, uma revista Caras, uma revista de notícias, uma coisa aqui de entretenimento, tá? Sem compromisso mesmo. Isso aqui, na verdade, serve para você identificar no texto, no módulo, ou no parágrafo, no capítulo, aonde está a informação que você precisa estudar. Porque ler é diferente de estudar. Ler é passivo, é hobby, é aquisição de informações de forma imprecisa. Estudar é assimilar, que é o primeiro passo da memorização, assimilar aquele conteúdo, fazendo uma análise, uma interpretação para fixá-lo na sua memória. Isso é estudo. Então aqui você não está estudando ainda, você está lendo de forma totalmente sem expectativas. Então, por exemplo, eu vou para um capítulo, tá? Um módulo, eu estou estudando uma coisa, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. E lá na Segunda Guerra Mundial, ele fala de diversas coisas. Então, naquele capítulo, provavelmente tem alguns gráficos, eu vou ler os gráficos, vou ler o que é que tem a descriçãozinha, vou olhar as imagens, as descrições das imagens, vou olhar o título dos parágrafos, fazer um sobrevoo um pouquinho mais aprofundado, assim, fazendo um sobrevoo onde você acompanha realmente aquele assunto que você quer realmente estudar. Mas você não precisa estudar aquele assunto todo. Por isso que aqui você vai identificar de fato o que é importante você estudar ali naquele assunto. É como se você tivesse, por exemplo, você viu a pergunta e você identificou em que parte está a pergunta. E você começa a olhar rapidinho assim para identificar em que lugar realmente ela se encontra. E ali você estuda aquela parte. Por isso que nós chegamos no segundo R, que vem do inglês recite. Na verdade, recite, tá? Por que recite? Uma situação onde um adolescente, por exemplo, está lendo um texto e a mãe entra no quarto e pergunta: filho, o que é que você estava lendo aí? E ele não lembra. Porque isso acontece conosco com frequência. Eu estava lendo, mas a minha mente consciente, minha mente inconsciente, ela estava viajando na verdade. Ela estava pensando em outra coisa, em outro momento, no acontecimento da véspera ou no acontecimento que vai ser no dia seguinte. Então, criando expectativa em relação à festa, alguma coisa, e você não sabia o que você estava lendo ali. Então você não é capaz de recitar. Olha, mãe, estava falando sobre isso. Agora, quando você está estudando de forma consciente, depois de ter feito um sobrevoo, identificado onde você estava, depois de ter criado a expectativa e ter feito aquela leitura dinâmica para identificar onde de fato você deveria estudar, aí nessa hora não. É pouca coisa, é objetivo, eu sou capaz, eu estou prestando atenção, então se me perguntarem, eu sou capaz de dizer, não, acabei de ler tal coisa, e você explica para a pessoa. Você é capaz de explicar porque você assimilou. Então esse é o segundo R da técnica SQRRR. E depois nós temos aqui o terceiro R, que é o revise. Dentro da técnica de estudo existe a fase, dentro dos processos de memorização, existe a fase de, primeiro, captar o conteúdo, tá? Então nós podemos captar o conteúdo por algum dos nossos sistemas representacionais, tá? Nós podemos utilizar o visual, o auditivo, o sinestésico para captar o nosso sensório, eu capto aquela informação. Depois eu tenho que fixar essa informação. Como é que eu fixo a informação? Fazendo conexões, entendendo, analisando, criando sentido para meu cérebro, estudando em teia, desta forma que no recite, ali estou fazendo uma fixação. Depois eu faço uma manutenção. Então, para fazer uma manutenção, é como se fosse uma impregnação daquela informação na sua memória. Então, é a memorização. Eu crio, através das repetições nas revisões, algo sólido na minha memória que não vai mais se perder, que não vai mais ser esquecido. Então as revisões me dão isso. Mas o grande problema é que às vezes são tantos conteúdos que nós acabamos deixando de lado, que nossos resumos nós não revisamos mais e eles não servem então. E quando você chega na véspera da sua prova, você tem tanto conteúdo em resumo que você não tem como pegar tudo, você não vai lembrar, porque esse conteúdo às vezes foi até esquecido. Você não vai ter que revisar, você vai ter que relembrar, reestudar e isso se torna inviável. Por isso que associado à técnica aqui,
SQRRR, existe uma técnica de fazer resumos corretamente. Isso aqui é algo chave. Aprender a fazer resumos e o que fazer com esses resumos uma vez prontos. E aprender a fazer esses resumos, o que fazer com esses resumos prontos e associado à técnica SQRRR é exatamente o que vai lhe permitir assimilar muito conteúdo ao longo de um ano e poder revisar tudo em algumas horas durante uma tarde. Tá? A técnica final disso é a técnica das 3 caixas, aquilo que eu lhe prometi e que vai ser o tema central do vídeo 2 dessa série. Tá? Então aqui repassando rapidamente, sobrevoe o texto, crie expectativas, leia as perguntas se tiverem, faça primeiro um scanner, uma leitura rápida para identificar onde está a parte importante do texto, leia para aprender o texto, grifando, botando observações, estude aquela parte realmente e faça o resumo a partir do que você identificou de mais importante, com maior probabilidade de ser cobrado e que você ainda não conhece, que você ainda não sabe. Isso é o que você precisa botar no seu resumo. Apenas isso. Não coloque aquilo que já é do seu conhecimento ou que não tem nenhuma importância. Quando nós fazemos leitura linear e nós vamos fazendo resumos, o que acontece é que nós colocamos um monte de informações que não tem nenhuma relevância no nosso resumo, faz com que o resumo fique gigantesco e que a gente não saiba onde estão as coisas importantes. Quando você faz o SQRRR, os seus resumos ficam pequenininhos. Um resumo de um assunto pode caber em apenas uma folha. E essa folha eu recomendo como resumo no estado da arte os mapas mentais. Os mapas mentais é apenas uma das técnicas para fazer resumos, apenas uma das técnicas. O mapa mental no estado da arte, que eu ensino dentro do método Aprendizagem 3.0, para mim é a melhor forma de fazer um mapa mental no estado da arte. Tá? Mas isso também funciona com outros tipos de resumo. Por exemplo, mapa mental por palavra-chave, resumo comum, escrito, texto grifado. Um texto grifado, quando você grifa, atenção, só o que de fato é importante, não quando você sai grifando tudo, só o que realmente é importante, isso serve também como resumo. Um próprio podcast, você gravar a parte importante, para quem é mais auditivo, tem gente que estuda resumos com podcast para ouvir dentro do carro, por exemplo, ou quando vai correr, porque você está revisando ali, você está mostrando para seu cérebro que aquela informação tem importância e que ele precisa aguardá-la. Então, gente, o que acontece agora? Essa foi a técnica SQRRR. Nesses 3 vídeos eu não vou poder ainda explicar em detalhes, porque eu quero ser o mais objetivo possível para você, explicar o mínimo para que você já comece a gerar resultado. Então, continue utilizando os resumos que você utiliza normalmente, mas aplique essa técnica, implemente isso. Mas no seu resumo, só coloque aquilo que você identificou que de fato é muito importante. Muito importante. Tá? E aí você utiliza o seu resumo. Se alguém já sabe mapas mentais, perfeito, porque esse é o melhor tipo de resumo na minha concepção. Algumas pessoas não se dão bem, mas quem se dá bem com ele, eu sempre estudei com mapas mentais e é algo que é absolutamente poderoso, tá? Nesse momento, aqui embaixo, nesta página, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, me pergunte o que você quiser perguntar em relação a essa aula, porque eu vou responder ali, eu vou bater um papo com você, o nosso bate-papo, a nossa formação, nossa aprendizagem aqui, continua aqui na caixa de comentários, beleza? Então coloque aqui o seu comentário e no próximo vídeo que você vai receber amanhã, caso você tenha assistido esse vídeo aqui no dia que ele chegou na sua caixa, eu vou lhe ensinar como pegar isso aqui que você criou e criar um método de revisões que vai permitir com que você faça uma memorização perpétua daquele conteúdo. Ou seja, muitas vezes nós começamos o ano estudando, assimilando um monte de conteúdo, mas chega no final do ano você não lembra de mais nada. Ou ficou muito pouco na memória. Agora não, essa técnica de estudo que eu vou lhe mostrar, essa técnica de revisão, é para você sedimentar ao máximo, a maior parte do que você estudou de importante, você vai lembrar no último dia e você ainda vai conseguir revisar tudo em algumas horas na véspera da sua prova, caso esse seja o caso, seja a situação. Tá joia? Então, próximo vídeo, vamos lá, como revisar um ano em um dia com a técnica de revisão das 3 caixas. Lhe vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.